Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sabes os meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu... Senhor, eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei. Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos à live do Leque Bem, Lar Espírita Cristão Bezerra de Menezes. Nós estamos aqui tentando, mais uma vez, entrar no mundo da tecnologia, não é verdade? Entrando na casa de todos vocês através da live. A live, ela vem facilitar o trabalho para muitos que não precisam sair de sua casa, do conforto do seu lar, não é verdade? Para poder ouvir. Mas tem um probleminha, né? Às vezes no conforto do lar, a gente acaba perdendo a atenção, não é verdade? Então, isso é um trabalho que todos nós temos que executar, tanto para nós, aqui trabalhadores, não é verdade? Quanto para os que estão em casa. Porque é um momento de oração, de reflexão, de estudo, e precisa de concentração, de atenção, não é verdade? E outra vantagem da live é que se naquele momento está sendo executada ela, você não puder assistir, você pode assistir depois, num momento mais descontraído, não é verdade? Então, a tecnologia, ela vem facilitar. Mas a gente, como sempre, tem que ter muito cuidado com aquilo que está lidando, não é assim?
Eu vou passar para o Carlos aqui para ele fazer o cumprimento inicial. Boa noite, pessoal do Leque Bem, nossos companheiros que estão aqui conosco, nos ajudando aqui com as vibrações, os nossos companheiros do Leque Bem que estão em casa, né, nos recebendo lá, um grande abraço, um abraço saudoso, né, porque gostaríamos que estivéssemos já todos reunidos aqui e que pudéssemos estar tocando uns aos outros, abraçando. Boa noite também, em especial, ao grupo, né, do Evangelho do Amor, nossa família dos 500, que todos se sintam abraçados e muito obrigado. Gratidão mesmo por estar nos ajudando e participando conosco aqui no Leque Bem. É uma grande honra para todos nós tê-los conosco e saber que cada um de vocês nos recebe nesse momento em seus lares, né, recebendo a vibração do nosso Mestre Jesus e da nossa casa nessa noite. Então nós vamos começar o nosso trabalho com o amparo e a proteção da espiritualidade amiga. Tá? Um beijo já antecipado para todos, com muito carinho e com muito amor. Vamos iniciar o nosso trabalho da noite com a oração da serenidade. Eu seguro a minha mão na sua, eu uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, a coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Senhor, aquilo que Tu queres e como queres, nós queremos também. Que assim seja. Bom, o nosso trabalho da noite é falar sobre a reencarnação. Mas antes de começar a falar sobre a reencarnação, Carlos, a gente tem que discutir algumas coisinhas antes, não é verdade? Uma coisa que todo mundo consegue falar. Se eu perguntar para uma criança o que ela fala da vida, ela vai contar um momento alegre dela, vai contar um dia, um evento, uma coisa boa, uma coisa ruim, mas ela vai contar algo da vida dela. Todos nós, ao falarmos da vida, conseguimos falar, não é verdade? Mas e quando se fala da morte? Eu observo que às vezes a gente senta numa roda de amigos e começa a falar sobre a morte. Todo mundo, está todo mundo alegre conversando, todo mundo silencia, todo mundo fica calado, um ou outro que fala. E quando se fala da morte, se fala da morte física, do corpo físico. E a prosa para por aí. Por quê? Não é verdade? Aí, eu me preparando, eu falei, bom, vamos buscar informações sobre a morte. Aí eu caí num dilema, porque na hora que eu fui buscar, que eu digitei no Google, está lá, o que é a morte para filosofia? Aí eu falei, puxa vida, filosofia eu sou um cara muito, vamos falar assim, gosto da matemática, então eu não é muito a minha área, filosofia. Aí eu falei, puxa vida, mas o que é filosofia? Aí eu fui pesquisar. Qual a origem da filosofia? A palavra filosofia vem do grego filosofias, que significa filo, amizade, amor, afeição, e sofia, sabedoria. Portanto, filosofia significa o respeito, amor e apreço pelo saber. O termo filosofia foi cunhado pelo matemático e filósofo Pitágoras a partir de uma junção da palavra filo e sofia. A filosofia nasceu na Grécia Antiga, no início do século VI a.C. Bom, aí vamos ver qual que é a teoria da morte para a filosofia. Ao contrário de Epicuro, Sócrates e Platão, Montaigne acreditava que somente a filosofia era capaz de preparar o homem para a morte. Na visão do filósofo, a morte é algo inevitável, que não está relacionada a um determinado tempo ou lugar. Assim, a função da morte seria nos ensinar a viver. Um filósofo
6 séculos antes de Cristo, falando que a morte seria nos ensinar a viver. Bom, se a morte ela é importante na nossa vida, por que nós não falamos da morte, Carlos? Não é verdade? Por que temos medo de falar da morte? É uma coisa simples, mas ao mesmo tempo ela amedronta. As pessoas têm medo de falar. Por quê? Por falta do conhecimento. Não é verdade? A morte é a única certeza na vida. Ao nascer, a única coisa que a gente sabe é o quê? Que vamos morrer. Mas você sabe a data, o dia, a hora? Não. Mas nós evitamos de falar dela. Bom, hoje, na atualidade, quando se fala na morte, todos nós já temos uma noção do que é a morte física. Ah, morreu do coração, morreu de infarto, morreu de... Então, a gente tem noção da nossa morte física. Mas, e o outro lado? E o espírito? Quando se fala em espírito, alguns ficam assim, né? Mas você pode falar em alma. Não é verdade? Como que fica isso? O grande problema sempre foi esse. Nós sempre soubemos falar da vida, mas ao falar da morte, sempre criou-se dúvidas. Como que é o procedimento? Como que é depois da morte? Como que fica depois da morte? E as pessoas ficam aí relutantes sobre isso. Bom, hoje entendemos da morte física, mas qual a vantagem depois da morte? Não é verdade? E o mais importante, o que é a morte para você? Bom, nós já falamos um pouquinho da morte. O tema de hoje é reencarnação. Não é verdade? Mas para me falar da reencarnação, o que é reencarnação? É reencarnar, encarne novamente, encarnar novamente. Mas para me encarnar novamente, eu preciso nascer, não é verdade? Então eu preciso falar da encarnação. Quando eu estou agora em carne, o hoje. Qual é a finalidade da nossa vida? O que eu vim fazer aqui? Por que eu nasci? Não é verdade? A gente, para poder falar de algo, a gente tem que analisar todos os pontos. E a encarnação, ela tem uma finalidade. Qual é essa finalidade da encarnação? Deus impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em sofrer em todas as condições. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E para executá-la, que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira concorrendo para a obra geral, também progredir. Então, a finalidade da encarnação é o quê? É a nossa evolução. Eu vim aqui para quê? Para evoluir. Evoluir o quê? Materialmente? Não, a encarnação acaba. Eu posso, na minha encarnação, evoluir materialmente, sim. Mas a minha finalidade é evoluir intelectualmente e moralmente. Essa é a finalidade da nossa encarnação. Então, se nós encarnamos para melhorar, não é verdade? Aí a reencarnação, ela começa a ter um sentido. Porque numa encarnação eu consigo me tornar um ser puro. Eu vou deixar o Carlos aqui agora, dar uma entrada com o pessoal que está aí, todo mundo entrando na live aí, né?
Isso, Landa. Nós já temos muita gente aqui nos prestigiando, né? Nós temos o pessoal do Leque Bem, que está entrando aí, ó, a Maria do Carmo, a Luana, a Vilma, Letícia Lopes, a Catinha, a sua digníssima esposa, Heloísa Landa, está lá assistindo, deve estar lá torcendo por você lá, para que a gente possa fazer uma bela live essa noite. A Célia, a Neiva Lina, a Mirna, o Matias provavelmente deve estar lá acompanhando a Luana. Então isso é a turma do Leque Bem, está aí nos ajudando. E tem o pessoal do Evangelho do Amor, rapaz, ô família show de bola, viu? Você não tem ideia. Tanto que esse pessoal é fantástico, tanto que eles são prestativos e estão lá vibrando para que a gente possa fazer um bom trabalho e levar a doutrina espírita e o Evangelho, né? Esse Evangelho que é do amor também aqui, para todos aqueles que possam ouvir nesse momento de dificuldade que nós passamos. Tem a Maria da Paz, a Rita Maria, a Elizabeth Jimenez, que está muito presente com a gente, a Mari Duarte, Cláudia Souza, Nilva Godoy, Clara Regina, rapaz, é muita gente. A Clara Regina, Sueli Ribeiro, Maria de Lourdes, a Ivone Dantas, que é muito participativa lá no Evangelho do Amor. Será que o Luiz Beto está por aí, mano? Não vi o Luiz Beto, não. O Luiz Beto faz falta. Está precisando entrar aí para ajudar a gente. E um grande abraço para a Elizabeth e para o Alex, pessoas que moram no nosso coração aqui no Leque Bem. E você falando aí da reencarnação, é um tema fantástico, né, Lança? E a morte é uma situação que todos nós temos medo. Será por que nós temos medo da morte? Será que não é por causa exatamente dessa questão da gente não falar dela? Ter medo dela? Tudo que tem medo a gente afasta. Mas nós não conseguimos afastar a morte com medo. Gostaríamos, né? Mas não afastamos. Então a gente tem que falar da morte sem medo, para que ela não seja tão desconhecida e para que a gente não tenha tanto medo. Entender esse processo. E lá no Evangelho já fala assim, a morte é vida e vida em abundância. E a reencarnação vem exatamente diminuir esse nosso medo da morte, porque a gente sabe que a morte é só física e que nós vamos continuar, com todas as nossas dificuldades e todas as nossas virtudes também do outro lado. Então dá sequência aí, Lando. Gente, quanto é importante a gente ver o quanto a casa nossa, o lar espírita, está crescendo, é importante. Os trabalhadores, na verdade, a nossa turma aqui, o Carlos, a Marli, viajando para outros lugares, desbravando o nosso Brasil, o nosso mundo, não é verdade? Levando conhecimento. E é isso que o Cristo pede para todos nós. Para quê? Para tornarmos todos iguais, seres melhores, não é verdade? Agora, é fácil, gente? Não. Tem que buscar, tem que correr atrás, não é verdade, Carlos? Nada é simples. Bom, voltando aqui falando da reencarnação, então reencarnar é você nascer de novo, voltar para a carne novamente. Bom, então a origem da reencarnação. Eu comecei a pensar na hora que eu fui analisar, falei, bom, você tem a reencarnação. A origem da reencarnação. Eu fui lá no Google e digitei origem do conceito de reencarnação. Você vai ver lá que vai aparecer várias coisas. Aí alguns trechinhos que apareceu, assim. No Oriente e no Ocidente, desde os mais remota antiguidade, diversas civilizações eram respectivas à ideia da reencarnação. Seus indícios remontam a pelo menos 12.000 anos, em plena Idade da Pedra. O costume da época era enterrar os mortos em posição fetal, levou os arqueólogos a concluir que a prática se referia à preparação dos corpos para o ingresso em uma nova vida. Há 12.000 anos. Olha para você ver. Se falava a palavra reencarnação? Não. Mas o ser humano, desde que ele nasceu, desde que ele surgiu na terra, ele olha para o céu e pensa e analisa. Sempre tem alguns estudiosos, alguns observadores mais inteligentes, mais dedicados, que buscam essas informações.
E hoje, a somatória dessas informações vem trazendo o que é realmente a reencarnação. Mas já se falava nisso lá atrás. O ser humano sempre questionou isso, sempre se perguntou: o que eu vim fazer aqui? Por que eu tenho isso e o outro não tem? Por quê? Essa palavra porquê, ela gera dúvidas, e isso vai trazendo estudos. Foi isso que o homem foi fazendo. Bom, a origem da noção de reencarnação são obscuras. A discussão sobre o assunto aparece nas tradições filosóficas da Índia. Os pré-socráticos gregos, 570 anos antes de Cristo, discutiram a reencarnação. E também é relatado que os druidas celtas, no primeiro milênio antes de Cristo, ensinaram a doutrina da reencarnação. Olha para você ver. Mas era a palavra reencarnação? Não. Se falava na vida após a morte. Ok. Então, e a Bíblia? A Bíblia é o livro mais lido no mundo e o mais vendido no mundo. E é onde todos nós aprendemos, desde ao nascer, falar dela, falar de Deus, de Cristo, através da Bíblia. E na Bíblia, eu fui pesquisar. Muitos dizem que a palavra reencarnação não está na Bíblia. Terminaram de escrever a Bíblia mais ou menos no ano 90. Essa palavra reencarnação só foi criada por Kardec mais ou menos em 1850. Daí porque ela não aparece na Bíblia, mas aparece, como foi dito, com o seu sinônimo, palingenesia. E ela pertenceu ao cristianismo até o segundo concílio ecumênico de Constantinopla em 553. E na verdade, o que foi condenado, o que é esse concílio ecumênico? Foi feito, o Papa reuniu e foi feito um concílio ecumênico. E lá foi discutido aqui, ó. E na verdade o que foi condenado nesse concílio não foi bem a reencarnação, mas a doutrina da pré-existência do espírito, ou seja, a existência do espírito antes da concepção do corpo no útero materno, que é contra a Bíblia. A principal cláusula, ou anátema, é a da condenação da pré-existência, que em síntese é a seguinte: quem sustentar a mítica crença na pré-existência da alma e a opinião consequentemente estranha de sua volta, seja anátema. Anátema no dicionário quer dizer excomunhão, maldição, reprovação. Ou seja, na Bíblia, tudo que se refere ao espírito, à vida passada, foi retirado, não se escrevia, porque era excomungado. Então o cristianismo falava na reencarnação? Falava, não na palavra reencarnação, mas na palavra palingenesia. E se falava nisso. Eles não compreendiam como que era a vida após a morte. Eles sabiam que você tinha um espírito, que você morria, mas você continuava vivo. Mas eles não conseguiam imaginar como que era do lado de lá. Quando você morre, você pensa que você vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Para onde você vai? Até hoje, muitos ainda questionam isso. Céu, inferno, purgatório, não é verdade? Mas hoje, a reencarnação, ela foi sendo divulgada. Outro detalhe importante: o Oriente se fala na reencarnação há milhares de anos, e até hoje. Só o Ocidente é que deixou de falar na reencarnação. O Oriente continuou. Então parte do mundo acredita na reencarnação, e a parte nossa do Ocidente, ela deixou de acreditar. Por quê? Deixou-se de falar sobre isso. Mas a reencarnação deixou de existir? Não, ela está aí. O homem é que modificou, só isso. Mas a lei divina não se modifica. A lei divina não se modifica. A reencarnação, ela continua. Bom, a reencarnação, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade da reencarnação?
Se eu encarno, se a minha encarnação é para mim evoluir, e eu não evoluí, eu continuei sendo um ser com muita maldade dentro de mim, e eu desencarnei. Eu vou ser uma pessoa boa depois que eu morrer, Carlos? Lógico que não, gente. O meu espírito, ele tem uma índole má. Quando ele voltar a nascer de novo, ele continuará tendo uma maldade dentro dele. Então, ao encarnar, eu tenho o quê? Uma oportunidade de modificar isso dentro de mim. Hoje é mais fácil nós entendermos isso. Hoje é mais fácil nós entendermos isso. Se nós voltarmos a 100, 200, 500 anos atrás, a dificuldade para o entendimento era muito maior, porque a tecnologia hoje é muito avançada. E hoje você lê livros maravilhosos. Naquela época não se lia, era só os sacerdotes que estudavam. Hoje não. Hoje todos nós colocamos os nossos filhos. A primeira coisa que nós fazemos é colocando os nossos filhos na escola. É dando inteligência ao ser humano. Quando o ser humano tem inteligência, ele usa essa inteligência, o seu raciocínio, e usando esse raciocínio, ele começa a compreender a beleza dos ensinamentos do Cristo. Ele começa a enxergar isso. Então, se eu tenho um defeito e eu venho a falecer, esse defeito ele não saiu de mim não, ele está dentro de mim. Quando eu reencarno, esse defeito continua dentro de mim. Só que o Pai, Deus, Ele é maravilhoso. Ele nos dá paz, muitas vezes, que nos ensina, que nos mostra o nosso defeito e ajuda a tirar de dentro de nós esse defeito. E hoje, com as escolas, com os estudos, a gente está aprendendo a ser melhor. A gente está aprendendo a ser melhor. Não é verdade? E isso é importante. Então, a encarnação, ela é importante para o nosso melhoramento. A reencarnação é a oportunidade de melhorar o que nós estamos fazendo de errado. Isso é que é importante a gente entender. Não é verdade? Eu vou passar para o Carlos aqui de novo, para ele poder cumprimentar os nossos queridos ouvintes. Estão chegando aqui, Lança. A turma está participativa um com os outros, estão interagindo um com os outros, que isso é muito importante, muito bom. Nós temos o Beto Materneida, que já chegaram aí, estão nos prestigiando, mais gente lá do Evangelho do Amor. O Luiz Beto chegou. Quando o Luiz Beto chega, a festa começa. Ele é fera, ele coordena um grupo grande aí, né? Nosso chefe lá do Evangelho do Amor. O Wilson Goya já chegou, a Carmen Cruz, a Elisete Goya, a Vicentina, a Maria Eliane, e nós temos uma pergunta aqui de uma companheira nossa que está participando com a gente, a Regina Ferreira. Ela está perguntando para a gente, Lanza, quanto tempo que leva para reencarnar? Responde para elas aí. Cada caso é um caso, não é verdade? A reencarnação outra pergunta que muitos fazem: quantas encarnações nós temos? Eu sempre associo, toda vez que eu penso na reencarnação, eu associo ela a uma escola. Se você parar para pensar, se você analisar o seu dia de hoje como uma vida, quantas vidas você tem então? Quantos anos você tem? Olha, infinitas encarnações. Não é verdade? A encarnação, ela é boa. A reencarnação, ela é gratificante. E ela sempre vai nos melhorar. Vai fazer a gente crescer. Mas, então a encarnação é infinita? Não é que ela é infinita, não. Você tem que lembrar o seguinte: à medida que nós vamos, isso já estava mais final, mas à medida que nós vamos aprendendo, o nosso corpo físico
se torna mais suave, mas é as várias moradas da casa do Pai. A gente vai encarnando em mundos mais leves, mais purificados, onde reina o amor. Para você ter uma ideia, nós vivemos num mundo de prova e expiação. Primeiro é mundo primitivo, prova e expiação, e depois vem regeneração. O mundo de prova e expiação é um mundo onde o ódio ainda predomina dentro do ser humano. Só que nós estamos na fase final dessa prova e expiação, e estamos entrando na fase inicial de prova e expiação e fui a palavra de novo aqui. Regeneração. Então, o mundo de regeneração, o amor predomina mais do que o ódio. Então, quando você nascer no mundo de prova e de regeneração, se você começar a observar a nossa própria terra, se você desligar a televisão e começar a observar nas pessoas que estão à sua volta, você vai ver que as pessoas estão mais amáveis, estão mais compreensíveis, estão ajudando uns aos outros. Mas por que você falou desliga a televisão? Porque a televisão não vende esse tipo de coisa. A televisão só vende notícia ruim. Isso é o homem. Mas o ser humano, ele está melhor. Estamos tendo crianças nascendo aí maravilhosas, superdotadas, inteligentíssimas, com um amor, com um carinho enorme. Isso é um mundo de regeneração. Então, números de encarnação, não se preocupe com isso não. Por quê? Porque isso é a face natural, isso é natural. O que a gente tem que preocupar é em nos melhorar. A reencarnação, ela vem para termos oportunidade de modificar aquilo que estamos errando. Se eu conseguir consertar meus erros, eu vou me purificar, eu vou viver num mundo onde o amor é mais reinante, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas se amam mais, e tudo vai... então não vai ter dificuldade? Tem, porque a gente ainda não tem consciência do que é o universo. Nós, seres encarnados, alguns mais instruídos, já não falam mais no universo, falam no multi-universo. Se nós não compreendemos nem o universo, vamos entender o multi-universo? Mas existe, ele está aí. À medida que nós formos crescendo, nós vamos começar a compreender isso, e compreender o tamanho de Deus, porque a nossa visão de Deus ainda é muito pequena, pela falta do conhecimento, não é verdade? Então, finalidade da reencarnação, vamos lá. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Como se realiza essa nova existência? Pela transformação como espírito? Ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Gente, quando você vai para a escola, a professora vai lá na frente, fica lá semanas, meses, escrevendo no quadro, e os alunos, partes prestando atenção e partes brincando no fundo da sala, ou na frente, não é verdade? Aí chega um determinado momento, a professora vira e fala assim: olha, amanhã tem prova. Aqueles que estão na frente, que prestaram atenção, eles nem piscam. Aqueles que ficaram brincando, todo mundo arruma uma confusão. Não, professora, não faz isso não, não faz isso não. Por quê? Que ele tem medo? Porque ele não sabe. A prova é exatamente isso aí. Você tem que encarnar para que você persista, que você se sacrifique no entendimento, na sua melhora. Se a professora está lá na frente, está dedicando todo o seu trabalho para nos ensinar, vamos prestar atenção. Isso é a vida. Isso é o que os nossos pastores, os nossos padres, os nossos mentores
vem nos falar. Toda religião é importante, gente. Basta nós prestarmos atenção e seguirmos. Nós iremos melhorar, sempre que nós nos esforçarmos para isso. A alma tem muitas existências corpóreas? Aí, ó, pergunta 166, letra B. Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem se mantermos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Isso está no Evangelho. Gente, quanto mais cedo nós nos esforçarmos, nós procurarmos entender o que o Cristo veio nos ensinar, pode ser através do Espiritismo, do catolicismo, do crente, do protestante, de qualquer religião. Estude, analise, reflita. Compreenda o que é ser bom, de coração. É fácil? Não é não. A gente vê as pessoas que estão ainda num grau de inferioridade, num grau de maldade, e numa posição maior do que a gente nessa vida encarnada, usarem, abusarem do seu poder, e a gente se manter calmo, tranquilo. Não é fácil esse controle, mas a gente tem que refletir. Quando uma criança de 2 anos, 3 anos faz uma birra e alguém vai lá e bate nessa criança violentamente, o que todo mundo faz? Condena aquele que bateu, porque ela é uma criança. E é isso que a gente precisa entender. Esse irmão que está no momento de ignorância, ele ainda é uma criança. É fácil a gente aceitar isso? Não é, mas é o que o Cristo pede. E a gente, para que isso aconteça, a gente tem que se conhecer, se analisar e entender o que o Cristo veio nos pedir. A reencarnação, ela é um processo muito bonito. A gente lê, entender, mas na hora de você começar a colocar ele em prática, de você se melhorar, de você modificar aquilo que está dentro de você, é doloroso, muito doloroso. O ser humano tem maldade dentro dele, mas ele vai melhorar. Isso faz parte do nosso processo evolutivo, porque nós ainda somos uma criança nesse mundo de universo, nessa variedade de mundos. Um dia vamos lembrar, como hoje, quando a gente lembra da nossa infância, a gente sorri, não é verdade? E a gente precisa se esforçar, como aquele estudante que vai para a sala de aula e chega no final do ano e fala assim: nossa, perdi quase meu ano. Então ele começa a correr atrás, não é verdade? Começa a estudar. É isso que a gente precisa fazer. Se dedicar mais à vida espiritual, ao nosso autoconhecimento, ao nosso valor interior. Porque como que nós vamos respeitar o nosso semelhante? Como que eu vou respeitar um irmão que ele ainda tem maldade dentro dele, se eu tenho a minha dentro de mim? Se eu não consigo controlar a minha maldade dentro de mim? Aí eu sempre fico querendo julgar e condenar o outro, mas ela está dentro de mim. Quando um irmão nos ofende e a gente recebe essa ofensa e você fica nervoso e briga com esse irmão, o mal que está nele está em você. Mas como que você sabe disso? Buscando essa informação. É como eu falei lá no início, eu sempre fui uma pessoa que gosto de contas, de cálculo, de matemática,
E agora eu estou tentando aprender um pouco sobre isso, sobre a filosofia, sobre a psicanálise, sobre a psicologia. Para quê? Para entender o meu comportamento. Por que eu gosto, por que eu não gosto, por que eu fico irritado, por que eu não fico irritado. Isso que temos que analisar em nós, não no outro. Isso é importante. Então, vamos passar para o Carlos aqui de novo, para ele poder dar uma outra coisa importante. Se tiverem perguntas, dúvidas, pode mandar aqui. Se eu não souber, o Carlos sabe responder. Pode perguntar à vontade, viu, gente? Isso mesmo, Leandro. Se a gente não souber, nós pesquisamos, né? Nós buscamos ajuda lá nos universitários. E o pessoal está aqui participando. Chegou aí a Rose Cabeça, a Rosângela Santana, a Soraya, a Dora Mendonça, a Nilda Knupp. Eu não sei dizer muito bem esse nome aqui, não. Se é Knupp ou se é Knupp. Né? Mas ela sabe que eu estou falando dela. E o Denis Maciel também, lá de Sete Lagoas, amigo nosso, entrou aqui nos assistindo também. E vamos dando sequência aqui nesse tema fantástico, né, Lanza? A gente fala de reencarnação, e você falou agora mesmo um pouco, que a reencarnação não é coisa de doutrina espírita. Não é uma invenção da doutrina espírita, né? Isso desde os primórdios do tempo, todo mundo acreditava na multiplicidade das vidas, né? Da nossa reencarnação. Quanta gente vem aqui. Então, é bom a gente deixar isso muito. E hoje as religiões estão buscando muito. Nós temos muitas pessoas que estão em outras religiões que não professam a teoria da reencarnação, mas acreditam nela, independente da religião que professam. Por quê? Porque a reencarnação, a princípio, e a base dela, ela vem nos provar o amor de Deus. Se a gente observar o nosso mundo aí, o que acontece nele e a gente não acreditar na reencarnação, nós não acreditamos num Deus de amor. Porque é muito pouca oportunidade para nós que demoramos tanto nessa nossa evolução que você falou tanto, né? Então, esse Deus de amor, ele tem que nos dar muitas oportunidades, porque nós ainda somos uns filhos bem rebeldes. Quando a gente vê tantos sofrimentos, tantas dores, e quando a gente vê tantas pessoas que são como nós, eu diria como nós, que somos privilegiados, aí você entende a reencarnação. A reencarnação vem nos trazer Deus de verdade, né? E aí você vai dando sequência aí que está indo muito bem. Bom, então, a finalidade da reencarnação, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, o número de existências corpóreas é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Em que se transforma o espírito depois de uma última encarnação? Espírito bem-aventurado, um espírito puro. Aí está assim, aí acaba. Aí que começa. Por quê? Porque nós temos um multi-universo, gente. Nós estamos falando de uma visão terrena. A nossa visão ainda é muito pequena, muito insuficiente para entender o universo. Então, o Cristo, se fosse assim, o Cristo ficava só na cadeirinha, sentado lá, tomando uma aguinha, com os anjinhos abanando ele, mas não é assim que funciona, não. Ele trabalha ininterruptamente. Tudo o que acontece, ele está sabendo, ele está ajudando. Sabe por quê? Porque ele quer que os filhos sejam felizes, sejam bons, não sofram.
Qual pai que não quer isso? Não é verdade? Então, quanto mais evoluídos ficarmos, mais trabalho teremos. E tem um detalhe, né? Desmaterializar-se, condição essencial de sua felicidade futura. Para a gente ir para mundos melhores, nós não precisamos dessa matéria, essa matéria densa, não é verdade? Mas para que a gente vá para mundos melhores, primeiro nós temos que ser aprovado aqui, melhorar aqui. E como que eu melhoro aqui? Como que eu deixo de errar? Como que eu deixo de fazer as coisas erradas? Como que eu entendo? Aí é mais complicado, porque é o autoconhecimento. O autoconhecimento é um termo usado na psicologia para descrever informações que o indivíduo utiliza ao encontrar uma resposta para uma pergunta complexa. Quem sou eu? Conhecer a si mesmo é uma das habilidades mais importantes para o desenvolvimento e crescimento do indivíduo em todas as áreas de sua vida. É fácil e ao mesmo tempo é difícil, porque toda vez que se fala no autoconhecimento, ninguém gosta de falar sobre isso. Você falar dos seus defeitos, você falar daquilo que você não gosta, por que você não gosta? E normalmente aquilo que você tem defeito, você ainda fala que o culpado é o outro, é o pai, é a mãe que ensinou errado, e não é isso. O pai e a mãe só dá o que tem de melhor. Não é verdade? Ninguém ensina um filho a fazer coisa errada porque quer, ou não é porque não tem o conhecimento. Mas ao receber essa informação e ao começar a praticar esses atos errados, compreendemos que eles estão errados, analisamos eles, aí paramos de fazer isso errado. Isso é o nosso aperfeiçoamento, é o que nós temos que entender. Por que estamos fazendo errado? O que estamos fazendo? É certo ou errado? Só que esse autoconhecimento, hoje, ele está mais fácil de ser estudado. Nós temos aí psicólogos, psicanalistas, né, que estão trabalhando essa área hoje. Se você voltar 50, 60 anos atrás, não tinha nada disso. A pessoa ia para Barbacena, na verdade, fazer uma visitinha em Barbacena e ficava por lá, internado. E a família ficava vivendo aqui, ia lá internado em Barbacena. Simplesmente por algo que era um conflito interno. E hoje não. Hoje, esses lugares de Barbacena hoje só ficou na história, porque só casos extremos que estão lá. Porque o estudo, o ser humano vem desenvolvendo, estudando e compreendendo o que se passa na mente humana e ajudando o ser humano. Então, muitas das vezes, eu não consigo sair sozinho de um problema que eu tenho. Aí eu preciso de um profissional para me ajudar. Isso é importante. Só que tem um detalhe, meus amigos. Você, quando precisa comprar um pão, você vai no açougue? As pessoas confundem isso. Aí você está com um problema pessoal, você vai na sua vizinha do lado e vai reclamar com ela. Você vai falar para ela, vai ser sua analista, e ela não toma conta da vida dela, vai tomar conta da sua. Então, saiba procurar. Se você tem um problema, saiba procurar a pessoa certa. Um cego não pode conduzir outro cego. Então, o grande erro nosso ainda é isso, não sabermos buscar as informações. E é isso que a gente precisa aprender. O
O autoconhecimento permite que você descubra suas qualidades, capacidades, bem como seus pontos que devem ser melhorados. Investir em autoconhecimento é designar esforços para entender a si mesmo em todos os âmbitos. É uma coisa que hoje se faz. Hoje o ser humano já está fazendo isso. Muitas pessoas estão fazendo cursos de análise, psicanálise, de psicologia para conhecimento, para o autoentendimento. Se todos fizéssemos isso, o avanço nosso era muito maior, porque se eu compreendo o meu erro, o que eu faço errado, eu modifico o meu erro, eu paro de errar, eu só vou emitir coisas boas para as pessoas que estão à minha volta. E é isso que precisamos fazer. Se eu melhoro o meu campo vibratório, automaticamente eu influencio o meu filho, eu influencio a minha esposa, eu influencio a minha mãe, meu pai, meus irmãos, e isso é um processo. O exemplo é o maior ensinamento que temos. É fácil, gente? Você quer ver como é que isso é fácil? A grande maioria dos profissionais faz curso de especialização, para quê? Para aumentar o salário, não é verdade? Mas, e para o autoconhecimento? Quem investe? Quando se fala hoje, não, procura um psicólogo, uma psicanalista, eu não sou louco. É só louco que procura o psicanalista, gente? É só louco que procura o psicólogo? Não. Os nossos defeitos, as nossas qualidades, os nossos traumas estão dentro de nós. E nós não somos ainda pessoas qualificadas para, às vezes, tirar isso de dentro de nós. Precisam pessoas que entendem para nos ajudar. É só isso. Quando você retira esse trauma de você, a sua vida se torna melhor, se torna suave, mais alegre, mais comunicativo, mais receptivo. Você se torna uma pessoa mais querida. Isso é o nosso processo evolutivo. Conhecer a si mesmo é a tarefa mais difícil, pois incita diretamente a nossa racionalidade, mas também coloca à prova nossos medos e paixões. Se conseguirmos nos conhecer a fundo, saberemos compreender os outros e a realidade que os rodeia. E é isso que precisamos fazer. Ou seja, eu tenho uma encarnação para melhorar, para me tornar uma pessoa melhor. Só que o que acontece? Eu venho tendo várias encarnações e muitas das vezes cometendo erros sucessivos. Se eu levanto todos os dias de manhã e levanto e tenho um cafezinho com pão com manteiga, e ao longo de todos os dias eu levanto, tomo um cafezinho com pão com manteiga, 1 dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos, em qualquer lugar que eu for, quando servir um banquete, eu vou levantar e vou tomar o quê? Um cafezinho com pão com manteiga, porque se torna um hábito. E você tirar esse hábito não é fácil. Então, quando você vem errando sucessivamente, ele está impregnado em você. E esse erro é difícil você tirar ele de você. Você precisa de muito esforço e de muita ajuda para isso. Então, é isso que o Cristo veio nos dar a oportunidade. Que Deus veio nos dar a oportunidade de reencarnarmos, a oportunidade de entendermos o processo da vida. Quando se falou lá no início, né? A frasezinha simples aqui, ó. A função da morte seria nos ensinar a viver. Isso foi falado há século VI a.C. Agora, depois desse pouquinho que a gente falou, começa a se entender isso. A morte é ruim, gente? Não.
Existe uma continuação depois da morte. A vida continua. A única diferença é que, em vez de eu nascer nesse corpo, eu vou nascer em outro, para ter novas experiências. Mas o que eu gosto, o que eu não gosto, continua sendo o mesmo. Só que em outra família, em outra casa, em outra terra. E aí, você modifica? Não. Se você pegar um avião e for morar na China hoje, sozinho, te der um dinheiro, se for para a China hoje, você vai descer lá no avião, vai arrumar uma casa, e em 2 anos você vai conhecer todo mundo que está à sua volta. Não é verdade? É assim que funciona. Você se adapta. Agora, qual é a finalidade disso? É você melhorar. Não é simplesmente ir lá para a China e viver lá na China. Não. Se a empresa faz isso, ela tem uma finalidade para isso. Você vai lá, você vai pesquisar. Então é isso que Deus faz por nós. Você encarnou para melhorar aquilo que você vem fazendo errado. Tem mais alguma pergunta aí? Não, né, Carlos? O pessoal tá... Como é que está o pessoal aí, Carlos? Vamos ver como é que o pessoal está aí. O pessoal está chegando aqui no finalzinho, mas está chegando mais gente aqui, ó. Nós temos a Marli Silva, a Sandra Aparecida, Sheila Honorato, Sônia Mascarelli, essa turma é tudo lá do Evangelho do Amor, a maioria deles. A Tânia Siqueira, a Maria José Menezes, Ilza Maria, José Carlos Paz, Valéria Mendes, Araceli Maria, estão chegando aí a galera. Está no finalzinho daqui, mas está nos ajudando com as suas vibrações. Né, Landa? Já estamos chegando no final mesmo, nós já temos que ir encerrando aqui. Tá, já está o sinal ali, já estão quase pegando a gente pelo pescoço aqui. Bom, só para a gente finalizar aqui, gente. Se limitássemos nossas ambições, não teríamos medo da ruína. Se fôssemos mais humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho ferido. Se praticássemos a caridade em sua plenitude, não seríamos maledicentes, invejosos, nem ciumentos. Evitaríamos discussões inúteis e dissensões. Se não fizéssemos o mal algum, não teríamos o que temer. E tantas outras atitudes que poderiam nos fazer felizes e não praticamos, muitas vezes por não prestarmos atenção àquilo que fazemos ou dissemos. Gente, se nós tivéssemos a certeza que não prejudicamos ninguém, a gente teria medo da morte? Por quê? Porque Deus pediu, foi só isso. Seja bom, caridoso, humilde. E se você tiver essa certeza, a morte ela vai vir suave para você. É simplesmente uma passagem. Muitos de nós têm medo da morte, por quê? Porque fazemos coisas erradas. Muitas das vezes, as pessoas que estão à nossa volta não sabem disso, mas Deus sabe, e Ele sabe que Deus sabe, e isso trava Ele. Vamos falar da morte? Todo mundo, Por quê? Porque sabe das coisas que tem feito, do erro que cometeu, mas Deus também sabe do esforço que você faz para melhorar. E Ele, ao enxergar esse esforço, Ele nos ajuda com toda a plenitude, com todo o esforço dele. Então, vigilância aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, palavras e ações. E oração, buscando o amparo, a força e o discernimento para resistirmos às tentações. Gente, a oração é você entrar em sintonia com Deus. Então, no momento de dificuldade, no momento de raiva que você estiver passando, pensa em Deus, eleva seus pensamentos. Oh meu Deus, me ajuda, me acalma, me tira daqui, e Ele vai te ajudar. A oração é para nos dar força,
E as pessoas esquecem disso. Nós simplesmente gostamos de orar para pedir, mas pedir coisas materiais. Saibamos pedir. As coisas materiais são perecíveis e as coisas do Espírito são duradouras. Então vamos lá, né, Carlos? Vamos pedir do povo aqui, né? Então você despede aí que eu já faço a oração final. Faz as suas finalizações aí, Landa. Ó Pai de infinita bondade, Pai de infinita misericórdia, primeiramente vimos agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo alimento, pelos companheiros de jornada, pelos familiares, pelo trabalho. Obrigado por tudo, Pai, pela oportunidade de estar aqui, encarnado, tentando melhorar os nossos defeitos, aprender e modificar para melhor, tornarmos-nos seres mais calmos, mais pacientes, mais humildes, mais brando de coração, ajudando aos nossos semelhantes. Que assim seja. Pois é, pessoal, nós estamos chegando no final e agradecemos a presença de todos, a compreensão, e agradecemos também a espiritualidade amiga pelo amparo e pelo amor que tem conosco, e que possamos aproveitar a nossa reencarnação trabalhando a cada instante e aprendendo sempre. Um grande abraço fraternal a cada um que esteve conosco, aqueles que não puderam estar, e um grande beijo no coração de cada um. Não é igual o da Elizabeth, mas é um beijo carinhoso. Tchau para vocês.